Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre movimentos periódicos, que são aqueles movimentos que se repetem exatamente da mesma forma em intervalos de tempo iguais. Um exemplo de movimento periódico é o movimento de um pêndulo. Aqui nós temos um teto e penduramos nesse teto um pêndulo, uma bolinha presa numa corda. Quando nós soltarmos a bolinha desta posição, ela desce e se movimenta até passar por esta posição vertical e continua se movendo até atingir a outra extremidade do movimento. Quando ela chega nesta posição, ela volta, passa novamente pela posição vertical e atinge a posição inicial. Esse movimento se repete indefinidamente, mas o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma repetição é o que nós chamamos de período. Em um período, a repetição acontece uma vez. Se nós utilizarmos uma regra de 3, nós conseguimos determinar quantas repetições acontecem na unidade de tempo. Por exemplo, em t segundos, nós temos uma repetição. Em 1 segundo, nós temos o número f de repetições, e esse número f nós chamamos de frequência. Esta regra de 3 diz que o período é igual ao inverso da frequência, ou a frequência é igual ao inverso do período. Um movimento periódico que nós estudaremos bastante é o movimento do sistema massa-mola, que nós vamos representar aqui do lado. Nós temos um corpo preso à extremidade de uma mola. A outra extremidade da mola está conectada a esta parede. Nesta situação, o esforço exercido sobre a mola é nulo, portanto, a mola está na posição relaxada. O que nós vamos fazer agora é, com a ajuda de um agente externo, deslocar este corpo, por exemplo, com uma força externa. Agora vamos adotar esta posição como origem. A distância entre a posição final deste corpo e a origem nós vamos chamar de A. Nesta situação, a mola exerce uma força sobre o corpo, que é a força elástica. E nós já aprendemos a calcular essa força. Essa força elástica é igual a menos K, que é a constante elástica da mola, vezes a elongação da mola, que nesse caso é igual a A. Esta expressão nos é familiar da lei de Hooke, que nós já estudamos nas aulas sobre força e movimento. Quando nós soltarmos este corpo, pela ação da mola, ele vem até esta posição e a mola é comprimida. Nesta situação, a força elástica é neste sentido, contrário ao sentido da situação anterior. E o corpo se encontra na posição menos A, em relação a esta posição que é a origem. Novamente, a força elástica que age na mola é igual a menos K vezes menos A. Portanto, é igual a K vezes A. Você observa que a força elástica é sempre contrária ao sentido de deslocamento do corpo. Por isso, nós dizemos que esta força elástica é uma força restitutiva. Nas extremidades do movimento, por exemplo, na posição em que x é igual a velocidade do corpo é igual a zero. E na posição em que x é igual a menos a velocidade também é igual a zero. Quando o corpo passa pela posição de x igual a zero, ou seja, pela posição de equilíbrio, a velocidade do corpo é máxima. Ele parte do zero, acelera pela ação da mola, até que passa pela posição de x igual a zero, e então passa a ser comprimido pela mola. Se nós quisermos representar a relação entre a força elástica que age sobre a mola e a posição, nós temos o seguinte. Para a posição x igual a força elástica vale menos K vezes A, como nós já calculamos no início desta aula. Para a posição x igual a menos a força elástica é igual a K vezes A. Está aqui o ponto que representa a força e a posição menos A. O gráfico que descreve esse movimento é uma reta. Está aqui a nossa reta.
É isso aí. Um grande abraço e até a próxima aula.